Eu acho, de uma maneira geral, que as gerações atuais, aqueles que não viveram 64 e nas Forças Armadas é a maioria. Sim. O próprio comandante da Marinha era um cadete, aspirante de colégio naval, aluno do colégio naval. Então vai muito longe. Eu era um capitão-tenente na Marinha, né? Então o que acontece? As Forças Armadas não participaram. Hoje, não sabem nem o que é isso. Não, e tem que separar a instituição... E elas estão sendo pichadas pela opinião pública. Agora, existe uma expectativa... Mas é isso. Cláudio, olha, eu acho que há uma irritação na sociedade. Eu estou preocupada, porque é um ano, é muito tempo ainda. Nesse um ano, as pessoas mais interessadas, mais envolvidas, contribuíram, inclusive, para trazer muita informação nesses anos todos, se sentem assim meio frustradas. Quando é que, por exemplo, os centros de tortura, que claramente já foram identificados, o que se fez para verificar quem é o principal responsável, quem é que tinha o controle sobre aquele centro de tortura, os agentes do Estado que declaradamente estão aí, sabendo-se que foram eles. Não se sabe se foram ouvidos, o que foi dito. Então, há uma... Eu estou dizendo isso até como alguém que também tem responsabilidade para o resultado desse trabalho, que a comissão tem que encontrar uma forma, um método, de tal modo para acelerar esse trabalho, objetivar, talvez focar em alguns temas, em algumas questões, e ir apresentando, e dando visibilidade, dando publicidade, porque é isso que a sociedade está esperando e está se sentindo... O fez isso, deputado. No caso, Rubens Paiva deu publicidade. Foi o único caso, desculpa, mas foi o único caso hoje, então, até agora. Mas foi o único caso que se descobriu e já se sabia. Que ele morreu na tortura do DOPS. Quer dizer, foi o único caso que veio a público. Estou concordando. O que aconteceu no caso do Rubens Paiva devia acontecer mais. Isso. Eu tenho aqui um conjunto de perguntas que tratam exatamente dessa preocupação do cidadão brasileiro com a questão da informação. A primeira é de Rodrigo, não sei de onde ele diz assim: há alguma possibilidade de obter informações sobre nomes de vítimas vivas que foram perseguidas e torturadas? Qual a fonte ou site para pesquisar os que têm direito ao ressarcimento pelos danos causados? Aí tem outra pergunta. Nesse site que o senhor divulgou há pouco, ele consegue essa informação? Consegue, tem tudo, né? Então, cnv.gov.br. www.cnv.gov.br. Mais uma pergunta, essa é de Joel Silveira Filho. Ele diz: todas as informações obtidas através da investigação vão incluir os nomes de todos os responsáveis pelos crimes cometidos na ditadura militar, do presidente ao mais simples agente dos sistemas de repressão. Eles serão apontados criminalmente, imputados e terão seus nomes divulgados pelo site da Câmara para toda a população do Brasil. E a última pergunta vem de José Wilson. Ele diz, na verdade, ele faz um comentário: tem que publicar os nomes dos torturadores, tem que acelerar os trabalhos, que vai na linha do que a deputada Erundina falou, tem que denunciar o resultado. O Brasil está sendo covarde ao esconder os criminosos. Passa a ser conivente com os crimes com que vem sendo, os crimes como vem sendo parcial com as leis de anistia. Sim, por parte, né? Primeira coisa importante, né, respondendo, olhe, as instituições militares e policiais são fundamentais para a democracia. Fique muito claro para todos nós. Tem que prestigiar nossas forças armadas. Muito claro. Aquele discurso do Obama. Sem os militares, ele não estaria aqui. Muito claro isso, né? Ninguém tem nada contra as forças. O que acontece, eu tenho um artigo escrito sobre isso, foi que maus agentes públicos conspurcaram o nome dessas forças, como tem maus agentes públicos no âmbito civil, mas que não tiveram no âmbito militar. Lado, houve gente também do sim, outro lado. Sim. A gente mas precisa reconhecer isso. Está bem, mas eu comecei... Porque senão essa história não vai ficar, vamos dizer, o público em geral não vai acreditar nisso quando o senhor fala só de um lado. Tá bem, mas calma. O outro lado já não é conhecido. Não é, já é só aquela recompensa monetária, não é isso. Não é isso que nós estamos procurando. Sim.
Nós não queríamos foram negócio condenados, da coisa da verdade. Foram condenados. As violências na rua estão muito interessando muito mais o povo do que essa comissão. Desculpe o senhor. Não tem problema. O povo está mais interessado nesse negócio. Mas por exemplo, esses estupros que estão acontecendo no Rio de Janeiro, naquela van. O PP que teve nos morros todos, que o Rio de Janeiro hoje está melhorando tanto. E olha, isso movimenta muito mais a sociedade do que essa coisa que nós estamos falando aqui. Sim. Porque o senhor não transita aí pelas... Não, mas o senhor está falando das gerações velhas. Não. Eu digo da geração nova, a não ser os filhos. Não. Os filhos, está bem. Mas isso é uma minoria na sociedade toda. Agora, Almirante, talvez não seja essa questão, essa preocupação que o senhor está falando em relação aos estupros, à criminalidade, uma preocupação imediata e que cabe a agentes públicos garantir que a população brasileira tem condições de se pensar num longo prazo. E para isso precisa conhecer a sua história. Eu acho que esse é um dos pontos. Mas deixa eu dar uma clara que isso é vital para quem está nos ouvindo. Não existem dois lados. Não existe lado algum. O que existe é pela lei. É uma lei. A Lei 9.104. O que ela fala? Ela fala com toda a clareza. Se quiser, eu estou aqui a exposição de motivos dela. Nesse sentido, eu leio para todos. Rapidinho. Merece destaque a Comissão Especial sobre Mortos Desaparecidos, criada pela lei, com o objetivo de reparar as famílias de uma lista inicial de 116 pessoas e julgar, ampliar outros casos apresentados para seu exame, além de empreender esforços na localização de restos mortais de pessoas desaparecidas. A criação... Isso é que é o ponto-chave agora. Está lendo o quê? Eu estou lendo a exposição de motivos da lei que nos cria e que menciona a Lei 9.104. Sim, mas a lei, deixa eu só terminar. Uma frase, são duas linhas só. Veja, a criação dessa comissão, que é especial, né, que depois chega a nossa, marca o reconhecimento da responsabilidade do Estado brasileiro pela morte de opositores. Não tem nada a ver com reparação pecuniária. Não. Nada a ver. Responsabilidade do Estado brasileiro pela morte de opositores ao regime instalado a partir de 1964. E termina. Agora chegamos nós. Em complementação a tudo isto, é imprescindível assegurar o resgate da memória e da verdade sobre as graves violações de direitos humanos ocorridas no período anteriormente mencionado. De 46. Não, anterior. Não, senhor. Não. A lei que o senhor se instituiu a comissão é de 46 a 88. O senhor botou aí, 46, ó. Ficou só em 64. Está bem, 46 a 88. Mas o período forte, onde se cristaliza e as liberdades públicas vão embora, é 64 a... O senhor pode negar isso. Se o senhor estudasse 46 em diante, o senhor ia ver por que houve tudo isso no governo Jango até chegar... A gente vai fazer o intervalo daqui a pouquinho. Eu queria que o senhor, antes 46, do intervalo, o senhor vai ver o respondesse governo aquelas perguntas. Vai ver Getúlio, o problema de Getúlio, até chegar a Jango, para a gente entender por que houve isso. Porque senão o senhor está pegando um pedaço da história. Não está pegando a história toda. Eu estou pegando a essência da história. Eu preciso, antes de a gente ir para o intervalo, que o senhor responda aquelas perguntas. Também. Bom, o primeiro é isso, veja, o primeiro ele fala sobre o problema da remuneração, que isso não é a nossa comissão, a comissão de anistia. Não, isso já aconteceu, continua acontecendo. Não, o rapaz... Não, ele está respondendo a pergunta do cidadão. 3 perguntas que eu coloquei para ele. 3 perguntas a ele. Né? A outra, a lei nos exige o quê? O relatório circunstanciado. A expressão é clara, relatório circunstanciado é você narrar tudo, narrar fulano de tal. Como eu tenho feito, é só o telespectador lá, tem João Lucas Alves, estão vários lá. Isso vários casos. Né? Vai lá e vai ver, com base nessa documentação até então secreta dos serviços de informação das corporações militares. Está lá tudo, é só consultar. Né? Isso será feito no relatório circunstanciado. E depois, você não falou, mas que é importante, porque o relatório não está solto em si, nem os legisladores quiseram isso. Esse relatório circunstanciado que vem, ele vem como necessidade de se criar o quê? E aqui que é o fundamental e que pouco se fala. Recomendações. É nosso dever da comissão apresentar para a sociedade brasileira, governo federal, governos estaduais, municipais, parlamento brasileiro, sociedade civil como um todo, todos nós, recomendações concretas. Para quê? Para que nunca mais se volte a essa experiência do Estado ditatorial militar. É da lei. Nós vamos fazer um breve intervalo? Já a gente quero volta. Continuar a falar daqui a pouco. Depois do intervalo, Almirante. Só um minutinho, por favor. A gente volta já. Não saia daí.
Olá, o Expressão Nacional está de volta e hoje nós estamos debatendo o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Comissão Nacional da Verdade. A Comissão da Verdade ela foi criada para apurar violações contra direitos humanos praticados no Brasil entre 1946 e 1988. Participam do nosso debate o deputado Nilmário Miranda, do PT de Minas Gerais, a deputada Luísa Erundina, do PSB de São Paulo, o presidente do Clube Naval, o vice-almirante Ricardo Antônio da Veiga Cabral e o ex-procurador-geral da República, integrante da Comissão Nacional da Verdade, Cláudio Fonteles. Deputado Nilmário Miranda, eu quero começar com o senhor esse bloco. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, quando ministro do Supremo, ministro Aires Brito, reconheceu o direito de as pessoas que se sentirem vítimas do regime militar de moverem ações civis indenizatórias contra ex-agentes do Estado. Qual é a sua avaliação sobre ações dessa natureza? Olha, eu preferia que houvesse uma mudança na lei da anistia e que permitisse a responsabilização de todos que cometeram violações no período. Mesmo que não resultassem em prisões, não resultassem, mas que fossem na forma da lei. Lei que direito que não tiveram os que enfrentaram a ditadura militar. Mas eu acho também um dos caminhos é esse, as 170 ações oriundos do Ministério Público Federal, que já focam casos concretos, que têm abundantes documentos oficiais e também de familiares também, para responsabilização dessas pessoas. Eu acho que é um caminho também. Mas eu acho que para passar o Brasil ali precisava mesmo, era uma revisão da lei da anistia. A anistia, historicamente, não foi feita para dois lados. Quem inventou isso foi o Brasil. É o único. A anistia é um instituto para as vítimas de violações de direitos perpetrados por agente do Estado. Do Estado. Aqui que se inventou isso? Durante a ditadura. Que foi num congresso que veio do pacote de Abril. No congresso tinha senadores biônicos. E que por apenas 5 votos perdeu a lei da anistia ampla, geral e restrita. Então passou essa coisa. Então, foi importante para o Brasil também, eu reconheço que ela ajudou a sair da ditadura. Mas ela deixou essa interrogação permanente, por isso que a história não virou a página. Né? E nós somos questionados por gente por cortes internacionais, pelos 2 sistemas da ONU e da OEA, não reconhecem a anistia brasileira, porque ela viola, digamos, o direito internacional, uma coisa mais importante, que a anistia não tem dois lados. Existe, né, um projeto de lei tramitando nessa casa. Um projeto de sua autoria, né? Na Comissão de Constituição e Justiça. Né? Nós estamos criando também uma subcomissão, aquela que era da Comissão de Direitos Humanos, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Já está aprovado um requerimento de audiência pública para ouvir especialistas e pessoas que entendem da questão de leis de anistia, porque essa casa ela tem, assim como foi o Congresso que votou a lei da anistia, essa mesma instituição, num outro momento, numa outra composição, a meu ver, tem a mesma prerrogativa de refazer, ou dar uma nova interpretação. Agora, esse projeto foi rejeitado na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Nem deveria ir para lá. Eles avocaram para lá porque eles queriam derrotar lá o projeto. Na CCJ, ele ainda não foi votado, mas tem um parecer pela rejeição. A proposta ainda vai ao plenário. Eu tenho um voto em separado. O que a senhora acha que está acontecendo? O Congresso, a Câmara dos Deputados, né, diferente do que se imaginaria, uma vez que foi uma casa que sofreu muito na época do período militar, está evitando botar a mão nesse vespeiro ou está faltando apoio social, apoio popular para o que significa que essa temática, né, da lei da anistia ainda não chegou ao nível da sociedade, ao ponto dela criar condições políticas para que essa casa, né, seja forçada, obrigada